Existe um tipo de prisão que não usa grades, não usa muros e não usa cadeados. Ela se parece com liberdade, ela se parece com escolha, ela se parece com inteligência. Algumas das pessoas mais inteligentes do mundo estão emocionalmente exaustas, financeiramente estagnadas e espiritualmente confusas. Não porque não sabem, mas porque sabem demais. Elas entendem tudo, menos porque continuam no mesmo lugar. Se você já sentiu que entende o jogo, mas não consegue sair da mesa, esse vídeo é para você. Esse não é um vídeo motivacional, não é um empurrão, não é um tapa na cara. É um espelho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse canal existe para quem cansou de respostas rápidas para problemas profundos. Aqui, a gente não promete mudança imediata. A gente oferece consciência. Obrigado por estar aqui. Agora, vamos aprofundar. Desde cedo, a maioria de nós aprendeu uma ideia simples. Se eu entender, eu resolvo. Isso funciona para a matemática, funciona para a lógica, funciona para sistemas externos, mas não funciona para o mundo interno. A inteligência que resolve problemas externos não é a mesma que dissolve padrões internos, e é aqui que nasce o paradoxo. As pessoas mais inteligentes analisam tudo, percebem nuances, antecipam consequências, enxergam múltiplos cenários, mas exatamente por isso, travessias simples se tornam complexas demais. A mente inteligente cria tantas possibilidades que o corpo não atravessa nenhuma. Observe este ciclo, com calma. A pessoa percebe que algo não vai bem. Ela busca entender o motivo. Ela encontra explicações coerentes. Ela sente alívio por compreender. O alívio substitui a ação. O padrão se repete. Entender vira descanso emocional. A mente pensa, agora faz sentido. Então está tudo bem continuar assim por mais um tempo. E esse mais um tempo vira anos. Aqui entra um ponto profundo, estudado em psicologia cognitiva e comportamento humano, abordado com clareza em Rápido e Devagar. A mente humana evita desconforto, economiza energia, prefere previsibilidade, mesmo quando a previsibilidade dói. O cérebro não busca felicidade, busca eficiência. E a eficiência emocional muitas vezes é continuar onde já se sabe sobreviver. Isso soa estranho, mas é fundamental. Existe conforto no sofrimento familiar. Não porque a dor é boa, mas porque ela é conhecida. A pessoa sabe como reagir, como explicar, como justificar. O novo exige vulnerabilidade, exposição, risco de fracasso, morte de identidade antiga, e a mente diz, não agora. Pessoas menos reflexivas ficam presas por medo simples. Pessoas inteligentes ficam presas por argumentos complexos. Elas dizem, não é o momento certo. Ainda preciso aprender mais. Quero fazer do jeito certo. Não posso errar agora. O perfeccionismo é o medo vestido de lógica. Um livro contemporâneo que toca exatamente nesse ponto é A Montanha é Você. A ideia central não é superação forçada. É honestidade radical consigo mesmo. Muitas vezes você não está travado. Você está resistindo a quem teria que deixar de ser. E isso dói mais do que continuar igual. Aqui está um ponto-chave deste vídeo. Consciência não é transformação. Consciência é o início. Entender o padrão não dissolve o padrão. Observar não é atravessar. A ponte entre consciência e mudança se chama presença. E presença não é confortável, ela é silenciosa.
Ela não explica, ela expõe. Se enquanto você escuta isso, alguma parte sua se reconhece, comenta aqui apenas: estou vendo. Não é para mim, é para você. Vamos continuar. Do ponto de vista espiritual, não religioso, o padrão não é um erro. O padrão é um professor. Ele mostra exatamente onde você foge, onde você negocia consigo, onde você se trai em silêncio. A vida repete até que você esteja presente. Nada do que está sendo dito aqui exige concordância, fidelidade, permanência. Você não precisa desse canal. Você não precisa dessas ideias. Você precisa apenas ser honesto sobre o que já percebeu. Leia outros livros, escute outras vozes, questione tudo, inclusive isso aqui. Na próxima parte, vamos falar sobre por que o primeiro passo simples é sempre o mais evitado. E por que pessoas inteligentes têm tanta dificuldade com ações pequenas. Fica. Porque o primeiro passo simples é sempre evitado. Existe algo profundamente curioso no comportamento humano. Quanto mais simples é o próximo passo, maior tende a ser a resistência. Pessoas inteligentes não têm dificuldade com planos complexos. Elas têm dificuldade com gestos simples e irreversíveis, não porque não sabem o que fazer, mas porque o simples não permite fuga mental. Um plano pode ser ajustado. Uma ideia pode ser repensada, uma análise pode ser refinada. Mas um passo simples, como dizer não, como parar, como começar, como encerrar, não negocia. O simples exige presença total. A maioria das pessoas acha que o medo se manifesta como pânico, mas na vida real, o medo mais poderoso é silencioso. Ele aparece como adiamento, excesso de preparo, busca infinita por clareza, espera por motivação. O medo não diz, não vá. Ele diz, espere mais um pouco. E pessoas inteligentes são excelentes em obedecer esse comando, porque ele soa racional. Aqui entramos em um ponto central que raramente é abordado. Você não está preso apenas a uma situação. Você está preso a uma identidade. Toda identidade vem com um acordo silencioso. Quem eu sou, como os outros me veem, o que esperam de mim, o que eu espero de mim. Mudar o padrão exige algo mais profundo do que esforço. Exige deixar morrer uma versão de si. E isso assusta mais do que continuar sofrendo. Pessoas inteligentes constroem narrativas muito bem estruturadas sobre si mesmas. Elas sabem explicar porque estão assim, de onde vem o bloqueio, quem causou, qual foi o contexto. Essas narrativas são coerentes e exatamente por isso se tornam prisões elegantes. Enquanto você sustenta a narrativa, o padrão se mantém. Não porque a narrativa é falsa, mas porque ela passa a ser quem você é. Aqui vale trazer uma referência clássica, não como verdade absoluta, mas como lente. Em busca de sentido, há uma distinção importante. Sofrimento que aponta para a transformação, sofrimento que apenas se repete. O segundo é o mais perigoso. Quando o sofrimento vira identidade, ele perde o poder de ensinar. Ele apenas ocupa espaço. Por que algumas pessoas nunca atravessam? Existe um grupo específico de pessoas que leem muito, escutam muito, refletem muito, se conhecem muito, mas nunca atravessam. Não porque não querem mudar, mas porque inconscientemente associam mudança à perda. Perda de controle, coerência interna, imagem, pertencimento. Elas preferem a dor conhecida ao vazio temporário da transição. Outro ponto pouco falado: pessoas inteligentes evitam o silêncio, porque no silêncio
Não há análise, não há explicação, não há narrativa, só há presença. E presença revela incoerências, desejos reais, medos não ditos. O silêncio não conforta, ele expõe. Do ponto de vista espiritual maduro, o padrão não precisa ser combatido, ele precisa ser visto sem justificativa. Não é sobre lutar contra pensamentos, é sobre parar de negociar com eles. Quando você vê claramente, a repetição começa a perder força, não por esforço, mas por falta de ilusão. A vida não repete para punir. Ela repete para direcionar a atenção. Mesma situação, mesmo tipo de relação, mesmo ciclo financeiro, mesmo conflito interno. O padrão continua até que você esteja presente o suficiente para não fugir. Se você percebe que vive ciclos parecidos, escreve aqui nos comentários. Agora entendo o padrão. Sem explicação, sem história. Vamos seguir. Porque entender não dissolve o hábito. Existe um erro comum no autoconhecimento. Achar que insight quebra hábito. Insight ilumina. Hábito é corporal. O corpo aprende por repetição, experiência, presença no desconforto. O corpo não muda porque você entendeu. Ele muda porque você ficou. Ficou no desconforto, ficou na decisão, ficou na ação simples. Aqui está um momento crítico. Logo após perceber claramente o padrão, surge uma sensação de vazio. Não euforia, não motivação. Vazio. E é aí que a maioria volta atrás. Porque o vazio não oferece identidade, não oferece recompensa imediata, não oferece narrativa. Ele só oferece espaço, e espaço assusta. Na próxima parte, vamos falar sobre o momento mais delicado da mudança, quando você vê, mas ainda não age. E por que esse intervalo define se o padrão cai ou se fortalece? Fica o padrão que mantém pessoas inteligentes presas. Existe um espaço invisível entre dois momentos. O momento em que você vê claramente e o momento em que você age. Esse espaço parece pequeno, mas é nele que quase todo mundo se perde. Ver dói menos do que agir. Ver permite distância. Agir exige envolvimento. E pessoas inteligentes são muito boas em ficar observando a própria vida, como se ainda estivessem decidindo se entram ou não em cena. Aqui surge uma das ilusões mais poderosas da mente. Quando eu me sentir pronto, eu faço. O problema é simples e cruel. O sentimento de prontidão não antecede a ação. Ele vem depois. A mente inteligente inverte essa ordem. Ela diz: quando estiver confiante, quando estiver claro, quando estiver seguro. Mas a vida responde: primeiro atravessa. Observe isso com honestidade. Criar um plano de 10 passos é confortável. Dar um passo irreversível é aterrador, porque o passo simples muda a identidade, muda a narrativa, muda a forma como você se vê. O pequeno passo não permite retorno psicológico, e isso assusta mais do que fracassar em algo grande. Há um medo mais profundo do que o medo de errar. É o medo de descobrir que você sabia, e mesmo assim não foi. Enquanto você não age, a dúvida ainda te protege. Ela diz: talvez desse errado. Mas quando você age e não vai, a verdade fica nua. E a mente prefere a dúvida à responsabilidade. Pensar sem agir cansa mais do que agir sem pensar. Porque pensar mantém o corpo em estado de alerta constante. Tensão, ansiedade, fadiga, sensação de peso. A exaustão emocional não vem da ação, vem da suspensão. Suspensão de decisão, suspensão de verdade, suspensão de movimento. Existe algo que raramente é dito. O corpo já sabe o que a mente ainda debate. O aperto no peito,
o peso nos ombros, a respiração curta. Isso não é fraqueza, é informação ignorada. O corpo reage ao adiamento. E quanto mais inteligente a pessoa, mais ela ignora o corpo em favor da explicação. Ficar onde está também é uma escolha, mas quase ninguém calcula o custo dela. O custo aparece como tempo perdido, energia drenada, oportunidades não vividas, versões não acessadas de si. O preço de não agir é pago em parcelas silenciosas. E um dia, a conta chega. Quando o padrão se prolonga demais, a vida muda de estratégia. Ela começa a apertar, limitar, frustrar, interromper, não como punição, mas como convite mais direto. Quando o sussurro não funciona, a vida fala mais alto. Nesse ponto, a pessoa inteligente costuma fazer algo previsível. Vou entender isso melhor. Mais um livro, mais um vídeo, mais uma explicação. Mas o que falta não é compreensão. Falta atravessar o desconforto simples que você já conhece. Livre-arbítrio não é fazer o que se quer, é assumir o custo do que se escolhe. Escolher agir tem custo. Escolher não agir também. A diferença é que um custo expande e o outro contrai. O começo real da mudança. A mudança não começa com grandes decisões. Ela começa com parar de negociar internamente. Parar de dizer, só mais um tempo, depois eu vejo. Agora não dá. Quando a negociação interna acaba, o movimento começa. Mesmo pequeno, mesmo silencioso. Na última parte, vamos integrar tudo isso em uma visão clara, sem motivação forçada, sem promessa, sem pressa, apenas verdade. Depois de tudo que foi dito, é importante deixar algo claro. Não existe vilão aqui. Não existe mente errada. Não existe padrão defeituoso. Não existe falha moral. Existe apenas um ponto onde você percebe e decide se continua ou atravessa. A mente não precisa ser derrotada, ela precisa parar de comandar sozinha. Muitas pessoas esperam que a mudança venha como um rompimento, um dia diferente, uma decisão épica, um momento cinematográfico, mas a realidade é outra. O padrão começa a cair quando ele deixa de ser necessário. E ele deixa de ser necessário quando você para de se enganar sobre ele, sem culpa, sem ataque interno, sem promessa. A verdadeira mudança quase nunca é visível de fora. Ela começa assim. Você não reage, você não explica, você não negocia, você faz o que sabe, mesmo com medo. Mesmo sem certeza, mesmo sem aplauso. A travessia real é silenciosa, e exatamente por isso ela é poderosa. Espiritualidade não é sobre se tornar alguém melhor, é sobre parar de fugir de quem você já é. Presença não resolve a vida inteira, mas ela resolve o próximo passo, e isso é suficiente. Se você escutou esse vídeo até aqui, há uma grande chance de que você já sabe exatamente qual é o passo que vem evitando. Talvez não seja grande, talvez não seja bonito, talvez não seja confortável, mas ele é honesto. E honestidade move mais do que qualquer plano perfeito. Aqui vai o alerta final. Não transforme esse vídeo em mais uma compreensão elegante. Não use isso para explicar sua vida. Não use isso para justificar espera. Não use isso como anestesia. Use como espelho. E depois, silencie. Você não precisa mudar tudo. Você não precisa entender tudo. Você não precisa resolver tudo. Você só precisa parar de fugir do que já percebeu
Se esse vídeo fez sentido para você e se você quiser continuar por aqui, fica à vontade. Se quiser comentar, comenta apenas "eu vejo". Se não quiser, está tudo bem também. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença. Um forte abraço e até o próximo vídeo.